nós, como eu estava falando, nós estamos celebrando a chamada Semana Santa, que muitos ficam às vezes incomodados, porque isso é coisa de católico, não sei mais o que. Na verdade, isso é coisa de cristão. Católico pode se equivocar em algumas questões, nós não estamos aqui para debater esses assuntos. Mas se nós pudermos aproveitar esse calendário, esse período, para lembrar de Jesus, por que não, na verdade? A Igreja Batista tem o hábito, não sei aqui, pastor, mas fazer um culto às vezes mais cedo no domingo, né? Aqui já não é mais assim, né? Ou aqui faz, no domingo, que já não faz mais assim. Mas tem igrejas batistas que fazem culto 6 horas da manhã, na minha igreja é 7 horas da manhã, no domingo, chamado domingo de ressurreição, que no caso é amanhã. Mas o mais importante não é se faz 6 horas ou 7 horas, é saber se estamos realmente relembrando do Senhor, lembrando do sacrifício dele, vivendo como quem é digno de receber esse dom da salvação. Não é verdade? Porque ninguém na verdade é digno, mas nós somos cobrados pelo Senhor. Você recebeu o dom, você recebeu o dom da salvação, agora viva como quem é do reino de Deus, quem é do reino dos céus. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, um pouco diferente. Eu costumo pregar sempre um texto da palavra, e a gente vai esmiuçando aquele texto. Mas como hoje é uma ocasião especial, eu queria recordar com os irmãos 7 palavras que Jesus disse na cruz. E nós vamos passear pela Escritura, pelos Evangelhos, para aprender um pouco mais com o exemplo que Jesus deu especificamente na cruz. Jesus deu muitas palavras. Jesus não só deu palavras, mas ele é a palavra, segundo o Evangelho de João, que diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus, não é isso? Bem, ele era a palavra e é a palavra, mas agora nós vamos ver a palavra que Jesus declarou na cruz. Ela é uma marca para a nossa vida. Uma igreja que comemora quantos anos, pastor? 27 anos. É uma igreja que tem que ter a marca de Jesus. E a marca de Jesus a gente pode perceber na cruz, quando ele fala coisas que nenhum outro ser humano talvez falaria. Veja só, vamos ver a primeira palavra que Jesus diz na cruz. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Quem achou diz amém. Então tem misericórdia ainda, né? Escutando as folhas balançando. É o vento? Tá certo. Amém. Amém? Então vamos lá. Bem, Jesus estava na cruz e ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só essa palavra aqui, meu irmão. Essa palavra é uma palavra de quê? De perdão, não é verdade? É uma palavra de perdão. Agora vamos, ainda em Lucas 23, 43. A segunda palavra da cruz. Verso 43. Ele está dizendo para o ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma palavra de salvação. Percebe? Vamos caminhar na escritura um pouquinho mais. Agora, não perde Lucas não, 23, tá? A gente vai voltar para ele. Mas vamos lá em João 19, 26 a 27. Terceira palavra da cruz. Amém? Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Uma palavra de solidariedade, de preocupação com uma mãe que ia ficar desamparada de perder o seu filho, e talvez um discípulo que precisava de uma mãe também. E aí a quarta palavra na cruz é Mateus 27, 46. Vamos lá? Não é EBD não, mas a gente está estudando a Bíblia. Vamos lá. Mateus 27, 46. Amém? Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma palavra de desamparo. Ele cita aqui o Salmo 22. Essa palavra aqui, Jesus. E a quinta palavra, João, volta para o 19 aí, João 19, 28.
Depois nós vamos ler o 30. Então, na quinta palavra da cruz, João 19, 28. Amém? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Uma palavra de angústia. Percebe aí? Na quinta palavra da cruz, ele dá uma palavra de sofrimento, de sede, de necessidade, de angústia. E a sexta palavra, ainda em João 19, agora o verso 30, uma palavra de vitória. Veja só: está consumado, está cumprido, está feito, está terminado. E a sétima palavra da cruz, em Lucas 23, retorne a Lucas 23, por favor, agora no verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Uma palavra de rendição e de entrega. Vamos orar? Senhor Jesus, esta é a tua palavra lida nesta noite para nós. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito ilumine os nossos corações. Teu Espírito abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. E tape a nossa boca para não distrair, para que possamos compreender o que tu tens para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, agora vamos pontuar cada palavra. A primeira palavra que Jesus diz em Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você consegue imaginar, ou consegue relembrar de quantas vezes você leu a passagem que Jesus está sofrendo os açoites, a tortura e também sofrendo o escárnio, a provocação? E de repente, você pode ver até antes desse momento, que esse momento é o momento que ele está já no Monte do Calvário, no Gólgota, o monte chamado Caveira. Ele está ali já para morrer. Mas antes disso ele está sendo interrogado, julgado, açoitado, moído, de certa forma, como Isaías disse que ele foi moído. Está sendo ali afrontado como rei. Uma coroa de espinhos é colocada na sua fronte. E ele é questionado. E ele dá uma palavra como essa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso me faz lembrar a passagem que Jesus vai falar para os discípulos e para uma multidão, para um grupo de pessoas, em que ele está ensinando que deveríamos amar os nossos inimigos. E quando ele ensina essa palavra, ele diz que devemos amar os nossos inimigos, porque qual é a graça? Qual é a graça que há em você amar aquele que é seu semelhante? E olha que ele tinha dito antes: amar o próximo, amar o semelhante. E não é errado amar o semelhante, mas ele disse assim: até o ímpio consegue amar o próximo. Até o cara que não é da igreja, que não conhece o amor de Jesus, consegue amar o próximo. Você pode ver um pai que sabe amar o seu filho. Você pode ver uma mãe que sabe amar também o seu filho, seu marido e tudo mais, os seus parentes. E ele não precisa ter Jesus para saber amar o próximo. Agora, Jesus apresenta então um aprofundamento desse amor quando ele diz que deveríamos amar os inimigos, deveríamos orar pelos inimigos. Veja, o que é amar o inimigo? E eu digo porque ele falou isso aqui na cruz. Pessoas que estavam matando ele, que quem mata alguém só pode ser o quê? Um inimigo. Se você pesquisar no dicionário o que é um inimigo, é o inverso de amigo. O inimigo é aquele que deseja o seu mal, é aquele que quer ver a sua morte, o seu insucesso, a sua falha. Ele é o seu inimigo. Às vezes ele declara para você: sou o seu inimigo. Eu conheço uma pessoa que disse para mim: eu sou contra tudo que você fizer. Tudo que você for fazer, eu vou ser contra e vou me posicionar contra você. Onde você estiver. Falou para mim. Então ele disse: o que é isso? É um inimigo. E nós devemos aqui, segundo Jesus, amar os inimigos. Nessa palavra da cruz, vemos aqui uma palavra de perdão diante de inimigos. E é isso que nós vemos no amor revelado em Jesus e o amor do Pai. Quando o Pai entrega para a humanidade o seu Filho, o único Filho, quando falamos aqui de João 3,16, ele entrega que é o seu Filho unigênito, o único da sua espécie gerado, que é 100% homem e 100% Deus. Ele entrega o seu Filho. Por amor a quem? Ao mundo, à humanidade. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, que a humanidade está morta espiritualmente, que o homem ele é inimigo de Deus. E você vai ver Jesus dizendo assim: eu não chamo vocês mais nem de servos, mas chamo vocês de amigos. Veja,
Isso é o que Deus fez. E por que eu estou dizendo que isso é o que Deus fez? Porque Jesus, quando ensina que devemos amar o inimigo, ele diz assim: sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Ou seja, sejam divinos como o Pai é divino. É muito fácil você amar aquele que fala com você, você cumprimentar aquele que já cumprimenta você. Eu quero ver você amar aquele que te odeia, amar aquele que quer o seu mal. Agora veja, aqui Jesus está dando uma palavra de perdão, porque ele está orando, intercedendo, clamando ao Senhor para não imputar nele, nessas pessoas, o mal que eles estão fazendo. Jesus, ele ora. Não quer dizer que o Pai atende. Ainda tem esse detalhe. Não quer dizer que o Pai atende. Porque a palavra de Deus vai dizer que o povo ali que matou Jesus, ele realmente ele é responsável pelo sangue de Jesus. E nós, como pecadores, também somos. Mas nós recebemos o perdão. Talvez esse perdão seja para inimigos e para amigos. Talvez seja perdão, sei o que a palavra, o Evangelho, chegue na vida deles. Essa é a oração que Jesus fez. Mas para nós, que devemos reproduzir o que Jesus fez, como nós, como igreja, devemos fazer? Devemos entender que numa vida do dia a dia, no século XXI, nós temos inimigos. Inimigos não é porque nós somos pessoas desagradáveis e vamos sempre fazendo inimigos. Inimigos nós temos como igreja quando pregamos o Evangelho. Inimigos nós temos na igreja quando levantamos a bandeira da cruz, quando levantamos a verdade do Evangelho, que nem sempre é agradável, e às vezes ela entra amarga, porque ela confronta o pecado, e fazemos inimigos dentro, às vezes, da igreja. Às vezes os nossos irmãos se posicionam como inimigos, porque quando levantamos a palavra de Deus, eu não falo eu apenas como pastor, nossos pastores líderes aqui à frente, eu falo nós como cristãos, que levantamos a bandeira do Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, vai dizer, é escândalo para o mundo, escândalo para aquele que não quer obedecer à vontade de Deus. Ele não aceita. Agora, tenha certeza de uma coisa: quando você se depara com a oposição, e que nós podemos chamar até de inimigos, eles não são diretamente seus inimigos. Eles não são diretamente nossos inimigos. Eles são inimigos de Deus, e é por isso que devemos amar. Porque Deus amou os seus inimigos, e Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos. Ele nos amou. E Jesus na cruz, no momento de sofrimento, veja, se ele fosse apenas um homem que estivesse sofrendo as terríveis dores de uma tortura como essa que era a morte de cruz, como ao lado dele, dos dois lados, tinha os dois ladrões, que eram homens comuns sofrendo dores de uma tortura que caminharia para a morte. Se ele apenas fosse um homem, não fosse Deus, veja, ele já não teria motivos para lembrar de orar por essas pessoas, porque ele estava tão atordoado com o sofrimento, que seria normal nós percebemos, poxa, ele morreu, por que ele teria que lembrar de orar por alguém? Veja, se ele fosse apenas um simples homem. Mas ele não era apenas um simples homem, ele era também Deus, e ele também, por ser Deus, ele também não teria motivos para perdoar e para orar, porque estavam matando Deus ali. Mas ele agiu como Pai, e ele perdoou. E vemos esse exemplo de Jesus sendo repetido em Estevão, o diácono, o primeiro mártir da igreja, o primeiro crente a morrer pelo Evangelho. A gente sabe que João Batista também morre pelo Evangelho, mas ele não é considerado mártir da igreja, porque a igreja estava sendo fundada por Jesus, ainda era um momento transitório. Então Estevão é considerado o primeiro mártir, aquele que morre pelo Evangelho, e ele também diz isso. No meio daquelas pedras que estavam atingindo, ele diz isso: não impute neles esse pecado. Ele fala isso com o Senhor. É um simples homem copiando, caminhando nas pegadas do Mestre Jesus. E ele nos ensina como ser igreja. Se essa igreja é uma igreja que tem o nome do triunfo, triunfante, e esse triunfo é o triunfo de Jesus, ela tem que ter essa marca, pastor. Ela tem que ter a marca do perdão. O perdão não só aos amigos e aos irmãos, mas o perdão aos inimigos que apedrejam, os inimigos que são contra, às vezes vizinhos que se levantam contra, às vezes parentes que se levantam contra nas nossas casas para nós não conseguirmos servir ao Senhor. Esses que já foi orado aqui, oramos pela salvação, oramos para que o amor de Jesus chegue na casa dele e através de mim e você, palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Primeira marca que a igreja tem que ter, e eu vejo nesta igreja essa marca. Eu vejo uma igreja que ama como Jesus amou e que é capaz de perdoar como Jesus perdoou. Segunda marca
foi a palavra da salvação. Então ele ali na cruz, Jesus, ele de um lado é abordado por um ladrão que escarnece dele, que provoca ele e fala: se tu és o Messias, o Filho de Deus, tira a gente dessa enrascada, tira a gente desse sofrimento, tira a gente. Esse debochou do Filho de Deus, esse escarneceu do Filho de Deus, esse não estava entendendo quem era ele, estava duvidando. Mas aquele que creu, o outro ladrão creu em Jesus. Ele disse assim, né? Ele disse assim: quando estiverem no paraíso, lembra-te de mim. Não é isso que ele falou? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus dá uma palavra de salvação para aquele que creu. Aí você fala, nos 45 minutos do segundo tempo. Porque a questão aqui não é o tempo, é a fé e o amor de Jesus sendo revelado. E Jesus então dá uma palavra de salvação. Ainda na cruz, ele tem tempo como até um missionário. Como um missionário que poderia estar sendo morto, ele tem tempo de demonstrar salvação e compartilhar salvação na vida de um ladrão. E ele disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma marca fundamental da igreja, porque Jesus deu uma ordem para a igreja: portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus deu uma ordem para a igreja, e a ordem de pregar o Evangelho. E veja, dentro desta ordem de pregar o Evangelho, Deus se preocupou de salvar um ladrão na cruz. Você, sinceramente, pense você, na hora da sua morte, você ia se preocupar em dar uma última chance de salvação para alguém? Por que eu digo isso? Porque você é detentor do Evangelho e da palavra, e você já parou para pensar que você tem momentos que você poderia estar desperdiçando, ao invés de levar a palavra de salvação para a pessoa? Jesus, na hora da morte, lembrou de salvar um ladrão. Ele não se preocupou com o juízo com quem estava escarnecendo. Quem estava escarnecendo, ele orou e pediu perdão. Mas quem creu, ele deu salvação na hora da morte. Essa é a marca da igreja. Mesmo que precisemos morrer, pastor, mesmo que precisemos sofrer o dano desse mundo mal, o nosso último suspiro tem que ser uma palavra de salvação. Amém? Terceira palavra, uma palavra de solidariedade. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus ainda teve tempo de se preocupar com o desamparo da sua mãe e do seu discípulo amado. Ele teve o cuidado de se preocupar. Lembrando, meus irmãos, que no contexto ali a gente não tem mais informações se Maria, provavelmente José não devia estar mais vivo, né? Maria tinha seus filhos, mas Jesus pediu para um discípulo amado, que nós sabemos quem é, João, para João, que era até o mais moço, o mais novo, tomar conta da mãe dele. Na hora da morte, ele se preocupou em colocar alguém cuidando da mãe, lembrando que Jesus tinha irmãos e irmãs também. Passagem na Bíblia que fala sobre isso. Ele se preocupou que um homem de Deus, um homem que cria na palavra de Deus, porque vemos que os irmãos de Jesus, pelo menos o irmão Tiago, que escreveu a carta de Tiago, só foi crer em Jesus tempos depois e se tornou uma liderança em Jerusalém. Mas naquele momento ali, os irmãos da família não criam em Jesus. Tem momentos que a família procurou Jesus para tirá-lo à força de uma situação em que ele estava fazendo a obra, proclamando o Evangelho, ensinando. E aí tem uma hora que Jesus fala assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí mostra: esses são minha mãe e meus irmãos, que fazem a vontade do meu Pai. E aqui Jesus, da mesma forma, levanta um discípulo que teve um tempo de treinamento, de ensinamento com ele, para cuidar da sua mãe. A estratégia aqui, a gente pode tirar detalhes aqui e aprender nessa estratégia, mas o que eu queria ressaltar apenas é que ele, na hora da morte, se preocupou em cuidar de um necessitado. Mas era a mãe dele, mas ele lembrou de cuidar de um necessitado. Porque às vezes, pastor, a gente vê as igrejas debatendo o que é mais importante: levar o Evangelho ou levar a comida, levar o Evangelho ou levar o mantimento. Aí fica um debate. Aí tem um grupo que é muito, às vezes, envolvido com política, com ação social, e mistura tudo, aí fala que o que adianta levar o Evangelho se eu não levo um pedaço de pão para aquele que está com fome? Aí vem o outro lado e fala: um pedaço de pão não serve para nada, porque aquela pessoa vai para o inferno e ele precisa da salvação. E a verdade é que Jesus demonstra aqui na cruz é uma palavra de salvação a um ladrão e uma palavra de solidariedade a uma provavelmente viúva, que era a mãe dele, que perderia um filho.
Eu não estou aqui para dizer o que é mais importante, eu estou aqui para dizer que Jesus fez as duas coisas. E a igreja tem que ter essas marcas. A marca de levar a salvação, porque é a ordem de Jesus. Mas a marca de levar o cuidado ao desamparado. Não negligenciar a necessidade do desamparado. Se eu prego o evangelho e tenho que pregar, eu tenho que perceber, ele precisa de pão. Mas eu estou dando o pão da vida. Fundamental, temos que dar o pão da vida. Mas se ele precisa do pão de trigo, eu também tenho que dar. Está certo que o pão de trigo não vai levar ele para o céu. Mas o pão de trigo vai ajudar a estar vivo para aprender a palavra. Para aprender a palavra, que é a palavra de salvação. E nós temos que ter a misericórdia que Jesus teve. Ou porventura vocês veem na Escritura, eu vejo na Escritura um Cristo que veio salvar, mas um Cristo que curou de doenças, que curou de vários tipos de necessidades, ressuscitou morto, que alimentou a multidão faminta. Eu vejo isso, e isso é fundamental. Claro, não é principal, nunca será principal, mas é fundamental. E se Cristo fez isso, devemos fazer. Não é principal, mas faz parte da nossa identidade. Não é para alcançarmos salvação, ajudar como outras religiões fazem. Vamos ajudar os necessitados e nós vamos evoluir o nosso espírito. Não, porque isso é até o egoísta, de certa forma, interesseiro. Essas religiões são interesseiras, elas não ajudam porque amam. Elas ajudam porque querem se ajudar primeiro, né? Querem se salvar. Nós não precisamos mais ser salvos, porque já somos salvos por Jesus. E quando ajudamos, não ajudamos para receber nada em troca. Ajudamos como Jesus. Ajudamos porque a nossa natureza é essa. É de ajudar. A nossa natureza é essa, de levar o amor. O amor falado, pregado, mas o amor também praticado. É isso. É consequência de quem foi salvo. Ninguém pode amar como a igreja ama. Ninguém pode fazer as obras que a igreja faz. Porque quando ela ajuda o desamparado, ela não ajuda para ser salvado. Ela ajuda simplesmente porque ama. Porque já recebeu desse amor. Essa é a marca da igreja. É uma palavra de perdão, a igreja tem que ter. É uma palavra de salvação, a igreja tem que ter. E é uma palavra de solidariedade, a igreja tem que ter ações de solidariedade. Não devemos desequilibrar, nem para um lado, nem para o outro. Devemos ser equilibrados como Jesus. Que na cruz, no meio daquele momento terrível para o ser humano, e também porque ele estava carregando sobre si o pecado de todos aqueles que iriam crer nele. Pecado, a ira de Deus sobre ele. Ainda teve tempo de lembrar do desamparado. Solidariedade. Devemos equilibrar. Jesus foi equilibrado até o final. E aí, a quarta palavra, nós vemos em Mateus 27, 46, uma palavra de desamparo. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22, em que tem exatamente essa expressão: Deus meu, desamparaste, por que me desamparaste? Ele fala isso na língua original. E é exatamente o que acontece na cruz. Jesus, quando dá essa palavra, ele reconhece ali o desamparo de Deus. Ele precisava ser desamparado por Deus. Ele precisava naquele momento ser abandonado por Deus, porque nele estava sendo despejada a ira de Deus. A ira que era endereçada para você e para mim estava nos ombros de Cristo. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E não são enfermidades como doenças, como qualquer uma doença que alguém pode mencionar aqui. São as enfermidades do pecado que nos levam ao inferno. Ele carregou sobre si. E ele cita a Escritura clamando ao Senhor. E é a primeira vez que ele, em toda a revelação dos Evangelhos, ele chama o Pai dele, que é o Senhor, de Deus. Não chama mais de Pai. É uma percepção sutil de que ele estava distante, rompido ali naquele momento a intimidade que ele tinha com o Pai. Por mim e por você. Ele declarou isso. É claro que nós não precisamos mais fazer essa oração que Jesus fez. Nós não precisamos dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o desamparo já aconteceu em Jesus. E que o Jesus disse para nós depois disso, quando ele venceu a morte, é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse para que você não tenha que dizer mais isso.
para que você possa crer na palavra que Ele deu. Eis que estou convosco até a consumação do século. Portanto, pastor, a marca da igreja diante de uma palavra dessa é uma igreja que não tem dúvida que Deus está presente, caminhando com ela, que o Senhor está com ela, caminhando na missão que ela tem. Uma igreja triunfante sabe que não é abandonada pelo Senhor, porque o desamparo aconteceu uma única vez na cruz, para nunca mais ser necessário. E saiba disso, a obra que Jesus fez está completa, nunca mais será feita, porque já está feita. E você não precisa dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele não vai desamparar aquele que crê nele. Amém? Quinta palavra, uma palavra de necessidade, de angústia. Em João 19:28, Jesus vai dizer assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Quer dizer, o cumprimento de uma profecia. Quer dizer, o comentarista aqui, né, o evangelista aqui, que é João, ele faz menção até ao cumprimento de uma profecia. Não vou entrar no mérito da profecia para não gastar tempo, mas apesar do cumprimento da profecia, Jesus teve sede mesmo. E o que deram para Jesus? Vinagre. Muita gente vai dizer que o vinagre fazia bem e tudo mais. Para mim, independente se faz bem ou não vou debater esse assunto. O meu debate é o seguinte: Jesus pediu água e não foi dado água para ele, foi dado vinagre. Se faz bem ou faz mal, se é melhor do que dar veneno, eu não estou discutindo isso, porque tem gente que fica debatendo esse negócio. Pessoal de seminário, porque o vinagre tem um poder curativo, não sei mais o que. Estou nem aí, meu irmão. Jesus pediu o quê? Ele falou, tenho sede. Ele queria o quê? Um suco de laranja? Ele queria água, gente. Por favor, garçom, me dá um suco de laranja. É isso que ele pediu? É lógico que ele queria beber água. E não foi dado água para ele. Foi dado vinagre. E eu vejo esse texto como um escárnio. Um escárnio, como outros escárnios que ocorreram. Como a cruz que foi colocada com espinhos, e toda a provocação, a piada, e cuspe, ele foi cuspido. Isso aqui é um escárnio. Isso aqui é um alerta e uma marca da igreja. É para a igreja saber. É para nós como igreja sabermos, entendermos que quando nós estivermos em necessidade e pedirmos alguma coisa para o mundo, o que o mundo tem para nós é escárnio. O que o mundo tem para nós é deboche. O mundo não nos ajuda. E o mundo não tem nada para nós. Não é à toa que Tiago vai dizer, em Tiago 4, que não devemos amar esse mundo. Que quem ama esse mundo se torna inimigo de Deus. Tiago vai falar isso. Então é claro, Jesus aqui ele estava num momento de sofrimento. E se você estudar a história de vários homens de Deus que morreram, você vai ver muitos deles clamando e pedindo algo semelhante como água ou qualquer outra coisa, um alívio. E não foi dado esse alívio, porque o mundo odeia quem levanta a bandeira de Deus. O mundo odeia quem prega o Evangelho. Mas nós, sabendo disso, veja, Jesus ensinou os discípulos. Jesus disse para os discípulos: vocês serão odiados pelo mundo, mas não serão odiados porque o mundo tem algo pessoal contra vocês. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus falou isso para os discípulos, preparou os discípulos. Então saiba, meu irmão, quando houver um momento de necessidade, saiba que o que o mundo tem para você é escárnio e deboche. E quando isso ocorrer, meu irmão, é privilégio sofrer por Jesus. Mas o Senhor não desampara nem na hora da morte. O Senhor capacita os grandes homens de Deus até a morte, para testemunharem pelo Evangelho. A marca da igreja é saber que o mundo não oferece alívio para a angústia, e que no meio do sofrimento nós devemos permanecer firmes, porque Jesus, apesar disso, permaneceu firme. Sexta palavra, uma palavra de vitória, aleluia. João 19:30, Jesus diz: está consumado. E esta é a palavra mais poderosa que poderíamos ver nesse episódio central da história da humanidade, da criação. É a palavra de que foi completado o plano de Deus, foi cumprido, foi terminado. Ele disse: está consumado, está concluído.
Esta frase, esse bordão tem que ser levantado pela igreja. Às vezes vemos, irmãos, igrejas que querem repetir o que Jesus já fez, que querem repetir sacrifícios que Jesus já fez, querendo pagar outros sacrifícios. E quando nós tentamos repetir o que Jesus fez, ou quando, por exemplo, nós dizemos algo, às vezes até aparentemente humilde, eu não sei se o Senhor tem perdão para mim, porque eu sou um pecador, dos piores dos pecadores, eu matei pessoas, eu preciso me resolver com a justiça, o meu pecado é o pior de todos, eu acho que Jesus não me perdoaria. Quando eu digo isso, quando uma pessoa diz isso, ela não está sendo humilde se reconhecendo pecador, ela está dizendo que Jesus Cristo não fez uma obra completa, ela está dizendo que Jesus Cristo não tem poder para salvá-la. Mas quando lemos na Escritura esta frase de Jesus, está consumado, saiba, Ele tem poder para perdoar de qualquer pecado, desde o homicida, ao ladrão, ao bandido, ao pedófilo, Ele perdoa. Não quer dizer que você vai ser livre da justiça humana, você tem que cumprir. Se você tem um pecado nesse nível, você tem que se apresentar à justiça humana, mas há perdão para você, e há salvação para você. O ladrão da cruz, você acha que era o quê? Ladrão de galinha? Ele era um desse tipo aí. Ele era um desse tipo aí. E teve perdão para ele. Ele não escapou da justiça humana. Foi condenado à morte, morreu. Mas Jesus disse que ele estaria no paraíso. Quando Jesus diz está consumado, significa, meu irmão, não tem como impedir. É como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esta palavra que Jesus disse, foi naquele momento, naquela conversa que Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para Jesus, calma neném, está tudo bem, levanta que vai estar tudo certo. Isso aí. É minha filha, Adélia, tá? Então quando Jesus está ali naquele momento com Pedro ali, Jesus até vai dizer, isso que você disse não vem de você, isso vem do Pai. Quer dizer, você não tinha condição de discernir e dizer uma revelação como essa, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, isso vem do Pai. E aí logo depois, Pedro, porque Pedro era assim mesmo, Pedro era pecador, Pedro na mesma boca que falou algo de Deus, fala algo de Satanás, fala assim, não, Jesus, você não vai morrer não, você não vai para a cruz não, de maneira nenhuma. E aí Jesus já não chama mais Pedro de Pedro, de Pedrinho, de nada, Jesus chama de Satanás. Jesus chama de Satanás, para trás de mim Satanás. Por quê? Porque Jesus tinha um plano, e o plano dele era dizer aqui, está consumado. O inferno não queria Jesus na cruz, o inferno queria Jesus morto qualquer hora, menos na hora da cruz, porque na cruz, Jesus disse, está consumado. Portanto, meu irmão, levante essa bandeira, nesse final de semana que estamos lembrando de Jesus, do seu sacrifício, celebre que Ele disse, está consumado. Isso não é uma palavra qualquer, isso é uma palavra que mudou a história do mundo, do universo, da criação. A natureza geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e essa manifestação só ocorre por causa disso, está consumado. Se não estivesse consumado, não tínhamos uma igreja triunfante, não tínhamos uma igreja celebrando aniversário hoje, seríamos perdidos aí pelo mundo, aguardando a morte física e o julgamento. Mas por causa dessa palavra podemos celebrar, está consumado. E a igreja então tem essa marca, ela carrega a marca da vitória de Jesus, ela levanta a bandeira de Jesus, ela diz para o mundo, está consumado, creia que está consumado. Jesus Cristo tem poder para te livrar do pecado, da lama, de qualquer coisa que você faça. Se você é um homicida, se você é um ladrão, se você é um adúltero, se você é um pedófilo, seja lá o que você for, está consumado e tem perdão para você. Venha até Jesus. Esse é o estandarte da igreja, é a marca da igreja. E eu vejo este estandarte sendo erguido aqui, pastor, há 27 anos. Glória a Deus por essa igreja. E a última palavra da cruz, uma palavra de rendição. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Quando lemos isto, meu irmão, para mim pelo menos, eu imagino que para muitos aqui, dá um sentimento fúnebre, porque é uma morte, e não é uma morte qualquer, é a morte do meu Salvador, do seu Salvador. Então nós devemos encarar essa fala de Jesus com tristeza, sim,
mas entender que essa é a marca da igreja. Jesus disse que Ele dá a vida pelas ovelhas, e nós temos que também dar a vida pelos demais, pelos irmãos. Jesus disse em João 13, 34, 35, quando Ele estava ali, fez a ceia do Senhor, se preparando, dando recomendações finais, Ele ia ser preso e morto, como nós estamos lendo aqui as palavras de Jesus na cruz. Ele disse assim para os discípulos: um novo mandamento vos dou. Então eu falei aqui de um mandamento até mais profundo, que é amar o inimigo, mas Ele traz um novo mandamento. Ele diz assim para os discípulos: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E essa palavra que Ele dá, não é uma palavra assim, eu peguei um megafone, fui ali na praça e falei para todo mundo que passou na rua, não. Essa palavra Ele deu para os discípulos. O que para nós significa isso? Significa que aquele que é discípulo de Jesus tem que cumprir esse mandamento: amar como Ele amou. Aquele que não é discípulo de Jesus tem a menor condição de fazer isso. Não sabe como é que Ele amou. Pode saber estudando intelectualmente, mas não foi transformado, não experimentou desse amor, não conheceu com intimidade esse amor. Agora os discípulos estavam conhecendo ali intimamente e transmitiram isso para nós hoje, 2000 anos depois. Portanto, a nossa marca é de amar como Jesus amou. Quando Jesus diz isso: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dizendo isto expirou, quando Ele diz isso, Ele está, de certa forma, dizendo: cumpri a missão, retorno ao meu Pai. É a marca final da igreja. A igreja tem que amar como Jesus amou. E na palavra que Jesus deu aos discípulos, dizendo para amar como Ele amou, Ele diz assim: todos vão saber que vocês são meus discípulos se amarem como eu amei. E como é amar como Jesus amou? Dar a vida, entregar. Então, irmãos, a marca da igreja aqui, final, a última palavra da cruz, é a marca de quem se entrega pelo irmão, quem morre pelo irmão. Não é uma marca, como Paulo vai orientar, corrigir a igreja, disputas entre irmãos. Não, isso não é a marca da igreja. A marca da igreja é se entregar como Jesus. Meu irmão, você quer, você precisa, então eu cedo o meu espaço para você assumir a posição, o cargo. O irmão quer fazer o quê? O irmão quer ter uma oportunidade. Então, irmão, vamos ver a possibilidade. Eu abro mão. Não vamos disputar. A igreja do Senhor não tem a marca da disputa. A disputa é aí fora. É o pessoal querendo arrumar emprego, arrumar comida, porque o mundo é assim mesmo. Amaldiçoado por causa do pecado, e tem que comer, tem que trabalhar. Mas no ambiente celestial, que é a igreja do Senhor, não. É amar como Jesus amou. É ceder o lugar para o outro. É entregar a sua vida, levar a culpa. É dizer para o irmão: olha, ele pecou, mas eu também sou pecador, e devemos tentar entender isso. Não é apontar a coisa: ele vai para o inferno. Não, isso aí é papel do adversário, de Satanás. Eu não estou dizendo que a igreja não disciplina, ela disciplina, porque o juízo faz parte. Mas é uma igreja que, até chegar no juízo, ela tem momentos de troca, de abrir espaço para o outro, de se colocar no lugar do outro. Misericórdia. É um amor que só Jesus pôde mostrar. É morrer pelo inimigo, é morrer no lugar daquele que tinha que morrer, é levar a culpa no lugar daquele que tinha que levar a culpa. Nós, como igreja, temos que ter essa marca, ao ponto de terminar a nossa jornada nesse deserto que é esse mundo, aguardando o encontro triunfal com Jesus, e dizer como Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, Estevão, quando foi apedrejado, ele orou pelos aqueles que estavam matando ele, que foi a primeira palavra de Jesus na cruz, e ele também deu a última palavra de Jesus na cruz, e disse também para Estevão, também disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a marca da igreja. É uma igreja que tem uma palavra de perdão, é uma igreja que tem uma palavra de salvação, é uma igreja que não fecha os olhos para a necessidade e tem uma palavra de solidariedade ao desamparado. É uma igreja, sim, que percebe na necessidade, a necessidade do próximo. É uma igreja que sabe o que deve fazer neste mundo e não deve ouvir o mundo. É uma igreja que, no meio da angústia, sabe que deve prosseguir porque Jesus está com ela. É uma igreja que levanta a bandeira e diz: está consumado. E é uma igreja, assim, que no final da caminhada vai dizer como Paulo: combati um bom combate, guardei a fé. Ou seja, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se somos uma igreja triunfante, e não digo mais agora apenas a igreja deste lugar, mas a igreja do Senhor, que triunfa diante do triunfo de Jesus. Se somos uma igreja triunfante, então devemos ter estas marcas de Jesus. E que, meu irmão,
o Senhor nos abençoe e nos dê condições de viver como Jesus viveu. Que até no último dia de sua vida, até na hora da morte, na hora da cruz, Ele teve palavras de ensinamento para nós, que ecoam 2000 anos e vão ecoar eternamente, porque Ele disse que tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. E é sobre esta palavra que nós estamos firmados, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria chamar o coral.